Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, você que nos acompanha essa noite em mais uma live especial. Estamos aqui hoje lançando para você um novo projeto, que serão as lives em viagem, onde nós estivermos, onde nós formos, nos caminhos missionários que o Senhor nos levar, nós vamos estar trazendo para você várias lives sobre esses lugares. E para começarmos nesses projetos, estamos hoje na cidade de Curitiba. Estou com essa cara um pouco descansado porque eu cheguei depois de 6 horas de viagem e já chegamos para preparar essa live para você. Aqui na cidade de Curitiba nós estamos na casa de um grande pastor, que é um grande amigo nosso, que já caminhou conosco durante muitos anos e nós caminhamos com ele no país, na nação do Paraguai. E ali no Paraguai aprendemos muitas coisas com ele. Boa noite, pastor Eliseu. Te dou uma grande salva para o nosso grande pastor que nos acompanha nesse projeto em viagem. Boa noite, Ricardo. Deus abençoe nossos amigos internautas que estão sempre nos acompanhando aí nas nossas lives especiais. Hoje nós temos uma live muito especial aqui. Não sei como vai estar saindo o som para você aí, se está legal. Deixa aí nos comentários dessa live. Nós não estamos com um vídeo ao vivo, nós estamos com um vídeo gravado por causa da nossa programação aqui. Nós encontramos uma forma de entrarmos no ar, de divulgarmos esse trabalho e também de compartilhar alguma informação para que a gente possa, dentro desse propósito das lives, estar trazendo para você um pouco de informação também nos lugares onde nós formos, né? Usando a tecnologia que temos aí à nossa disposição. Verdade. Então não estaremos ao vivo em tempo real com você, mas nada impede você de deixar seus comentários, porque depois nós estaremos também interagindo assim que nós tivermos oportunidade de retornar e também estarmos ao vivo aqui novamente. Então, boa noite a todos, e eu quero aqui pedir para você o pedido de sempre, né? Você pode curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e também se inscrever no nosso canal. Nós estamos crescendo com esse canal a cada vídeo, a cada live, e tem sido muito interessante. E o tema de hoje é especial, né? Dessa série de lives que vão estar sendo feitas em viagem. Então o som não pode estar tão de qualidade como costuma ser, mas com certeza vai dar para você aproveitar alguma coisa aí. Que Deus abençoe a todos, e eu quero até pedir para o Ricardo, como de costume, fazer a oração agora do começo, para a gente poder abençoar esse tempo e esse tempo ser muito especial, Ricardo. Amém, pastor Eliseu. Vamos orar que o Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, Senhor, estamos entrando na tua presença, te dando graças, Senhor. Te dando graças, porque o Senhor, com uma gravação pequena que o Senhor nos incentivou a fazer, o Senhor está nos levando longe com essas lives, o Senhor está nos levando para as missões com as lives, e nos dá, Senhor, condições de registrar tudo e levar tudo que for da sua vontade para aqueles que nos acompanham, para aqueles que têm os seus desejos formados pelas tuas vontades nos corações dessas pessoas, Senhor, para que elas venham também a estabelecer o seu reino da forma que o Senhor tem colocado no coração delas. Nós te damos graça, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos erros, porque somos errantes e pecadores, mas o Senhor tem se renovado através das suas misericórdias todos os dias sobre as nossas vidas. Nos conduz nessas lives, nos conduz nessas viagens, abençoa, Senhor, todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão nos seguindo, e que eles também venham, Senhor, ter uma ferramenta como esta para se tornarem um estabelecedor do seu reino, que irão ministrar através dessas tecnologias que o Senhor tem colocado ao nosso alcance. Para a honra e a glória do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha irmã, meu irmão, nessas viagens que nós vamos fazer, nós vamos trazer para vocês tudo o que Deus nos trouxer. Nós estamos hoje em Curitiba para estar ministrando em uma igreja que o Senhor nos mostrou, que o Senhor trouxe através de revelações para uma família que nós conhecemos. E para estar hoje explanando um pouco sobre essa igreja, para estar explanando um pouco sobre esse trabalho, que é um trabalho de missões, nós temos aqui uma grande convidada, uma irmã,
que é uma irmã que morou muitos anos fora do Brasil. Desde quando ela era criança, ela já começou no movimento missionário. E esse movimento missionário foi crescendo através da vida dela e sobre ela através do chamado que Deus tem para ela. Então, é com muita honra que nós recebemos esta noite para trazer informações do reino para vocês, a nossa querida irmã, a Giovana Henrique. Boa noite, Giovana. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A Giovana tem quantos anos? 21. A Giovana, ela tem 21 anos, nós a conhecemos desde quando, que? Os seus 12 anos, né? Desde os seus 9, pastor Eliseu. 9. Eu te conheço um pouquinho depois. Desde os seus 9 anos, pastor Eliseu, eu te conheço um pouco depois. E você já foi levada para o campo das missões quando criança. Isso mesmo. Vocês ficaram como missionários na nação do Paraguai durante muitos anos, não é, Giovana? Durante 12 anos foram. 12 anos você ficou missionando e se estabelecendo ali no Paraguai. Isso. E qual que era a área de missões que vocês atuavam na cidade do Paraguai? Então, a gente trabalhava, o nosso trabalho era muito forte com crianças, né? Certo. E ligado a que ministério vocês estavam? A Quadrangular. A gente foi igreja. Missionários enviados pela SGM, que é a Secretaria Geral de Missões. Da igreja do Evangelho Quadrangular. Isso, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim, sim. E durante a sua estada ali, na nação paraguaia, para nossos seguidores aqui das lives, qual que é os grandes incentivos, mas também as grandes dificuldades que o missionário, aqueles que estão entrando, Giovana, que tem o chamado para as missões, que sente no coração em estar indo estabelecer o reino de Deus pelas nações que Deus o levar, quais são os grandes empecilhos que tentam se levantar para brecar e parar um missionário? Eu acredito que, primeiramente, é a distância, né? Você está em um lugar que é longe da sua casa, é um lugar que é totalmente diferente de tudo aquilo que você foi acostumado a ver, um lugar que é totalmente diferente a cultura, a comida. Só que acredito que o mais difícil para os missionários que vão são missionários que vão sem estudar sobre o campo, sem estudar sobre a língua e chegar num lugar totalmente perdido. Eu acredito que isso é o mais difícil. Sim, é porque nós acompanhamos a família Henrique durante alguns anos. A cada época do ano nós estávamos presentes na nação paraguaia, ministrando ali também, porque eles faziam parte de uma secretaria que era a Secretaria Geral de Missões, que era constituída, era uma escola constituída pela Igreja do Evangelho Quadrangular, e ali vinham missionários de toda a parte do Paraguai, como do Brasil e outros países, para serem treinados, para serem enviados para o campo missionário. E ali nós víamos realmente pessoas de todas as nações que vieram trazendo a sua vontade, mas começaram a encontrar, não era, Giovana, as dificuldades da realidade do campo de missões. Exatamente. Né? É um chamado realmente só para quem tem o chamado que se desenvolve e permanece nesse campo, né? Porque vocês ficaram 12 anos fora da sua nação, fora de suas casas, fora do convívio com os parentes, não é isso? Exatamente, foram 12 anos. E agora eu continuo, né? Os meus pais voltaram e eu continuo. Sim, eles voltaram para o Paraná, que eles são de Curitiba, onde nós estamos hoje. E você e a Giovana é incrível, porque ela continuou na cidade do Paraguai, que Deus colocou um chamado no coração dela, que era o chamado na área da saúde. Hoje a Giovana estuda medicina na Faculdade de Medicina da Nação Paraguaia. Dentro desse chamado, Deus tem um grande propósito sobre a vida dela, que Ele nos revelou também. E eu vou pedir para que ela conte um pouco sobre o que é ser missionária, e sendo missionária com esse chamado na área da medicina, qual que é o grande chamado de Deus, Giovana, para a sua vida na área da medicina em missões? Bom, desde pequena, né, Deus sempre revelou que Ele tinha me chamado para atuar em missões através da saúde, né? E conforme eu fui crescendo e fui entendendo o meu chamado, fui entendendo que não era simplesmente só ser uma médica comum, mas era um chamado missionário específico para países fechados. Deus estaria me dando a medicina, né, a trabalhar na área da saúde, só que como uma chave para entrar em países fechados, onde qualquer outra
profissão ou qualquer pastor, capelão, missionário não pode entrar. Mas que através da minha faculdade, através da área que eu me formaria, eu poderia estar entrando nesses lugares e transmitindo sobre o amor de Jesus para essas pessoas que, quem sabe, nunca ouviram falar quem é Jesus. Muito bom. Para você que está nos acompanhando e que não sabe qual chamado de missão é esse, ou tem esse entendimento, são países onde se é proibido pregar o evangelho, como China, como Coreia, como Arábia Saudita, entre muitas outras nações, onde se é proibido estar se estabelecendo o evangelho de Jesus Cristo. Como na época de Roma Antiga, os imperadores proibiram que fosse proferido o evangelho, que fosse até proferido e pronunciado o nome de Cristo. Isto continua ainda em algumas nações, principalmente nas nações onde a maioria religiosa por exemplo, o hinduísmo, como é na Índia, os muçulmanos, como são nos países árabes, outros, como na China, em algumas áreas da China, que é muito proibido se pregar o evangelho ali. São países cujas fronteiras são fechadas para os missionários que pregam o evangelho de Jesus. E Deus tem uma estratégia nisso. Essa estratégia é esse chamado da Giovana. Ele cria através de algumas profissões para se abrir a entrada dessas pessoas nessas nações, levando o evangelho e a salvação de Jesus Cristo. A Giovana, como uma médica, ela vai andar por muitas nações, porque os médicos eles têm as fronteiras abertas. Né? Existe até um ministério, né, Giovana, que é o Médico Sem Fronteiras, que também trabalha com a área do evangelismo, né? Isso, de saúde e evangelismo. E eles vão para várias partes do mundo, cuidando da saúde, estabelecendo cuidados médicos para aqueles países pobres, como África, como Guatemala, como muitos outros, mas também levando o reino de Deus, o Evangelho de Cristo a essas pessoas, com o intuito de estarem trazendo essas pessoas para serem salvas. E aí, não é isso, pastor Eliseu? É bem isso, Ricardo. Eu fico até muito feliz, né? Porque eu acompanhei a Giovana desde bem jovem na escola de missões e ver aonde Deus tem levado ela e aonde o sonho que ela teve tem levado ela a alcançar e superar esses desafios. Eu tenho algumas perguntas aqui para ela também, e relativo a essa questão da cultura, da língua, dos costumes. Hoje, praticamente, ela já está bem inserida na cultura paraguaia, até mesmo a respeito de ela ter estudado lá, né, desde a idade que ela chegou. Então eu gostaria que ela falasse um pouco para nós, porque muitas pessoas que escutam, como o Ricardo falou agora, têm essa vontade de ser missionário e talvez esteja vivendo aquele sonho que ela viveu lá atrás ainda, bem no começo, falando: eu posso ser, eu vou estudar, eu quero servir, e talvez essa pessoa ainda ache que é muito impossível isso. E a Giovana é uma prova viva, um testemunho vivo de que realmente é possível. Então, fale para nós um pouco, Giovana, como foi essa dificuldade da questão da língua. Seria legal que você já tivesse conhecido a língua falada no Paraguai antes. É uma coisa que você só aprendeu lá na raça, quando você chegou lá na prática, né? Como que é essa questão do desafio? Que dica você deixaria para quem ainda está com esse sonho muito no início? Bom, pastor, algo que o senhor falou que é muito importante, alguém que está com esse desejo de servir. Eu acredito que todo cristão, ele é um missionário, porque se ele não é um missionário, ele é um impostor, ele é um intruso. Então, todo cristão, ele é um missionário, ele é chamado para servir. Então, eu acredito que não adianta de nada a pessoa falar: eu tenho um chamado missionário para a África, para a Ásia. Só que se a pessoa não servir na igreja local dela, enquanto ela estiver ali, como se ela não está servindo ali, como que ela vai servir em outros lugares? Então, se você tem um chamado missionário para algum país fora, que você possa servir com todo o coração onde você está hoje. E muito importante também é começar a estudar sobre a língua, estudar sobre a cultura, sobre as tradições, sobre as religiões daquele lugar.
estudar também sobre a história daquele lugar, que é muito importante, mas principalmente você ter uma bagagem, né? Porque não adianta de nada você chegar lá e não saber falar o idioma. Eu acredito que sim, se Deus te chamou para estar naquele lugar, você vai, não sabe falar o idioma, eu acredito que você vai sofrer um pouco, mas vai sair, porque Deus te chamou. Mas eu acredito que vai ser bem mais suave e fácil esse fardo se você já estudar antes e começar a servir aonde você está. Você não estudou antes, você aprendeu lá na prática, né? Como eu era muito pequena, eu só fui jogada no colégio e se vira. Então eu tive que aprender na prática. Algumas pessoas, Giovana, pensam assim, o espanhol é fácil, né? É só enrolar a língua e falar, olá, que tal? Eu não sei, o que você hoje na prática, depois de todo esse período falando já o espanhol fluentemente, eu já tive a oportunidade de ver você até inclusive traduzindo, né? Antigamente eu também tinha essa impressão de que era só enrolar a língua, né? Os nossos amigos falam, é só colocar ita no final de todas as palavras. Inclusive eu já tenho muito fato assim engraçado de que eu passei nessa experiência, né? Imersão de cultura no Paraguai, de achar que é fácil falar espanhol. E também nós sabemos que não só o espanhol, mas no Paraguai é falado o Guarani, né? Então, para você, como foi essa imersão na cultura para desenvolver a fluência na língua? Então, foi muito difícil. Não vou falar que foi fácil, foi 1001 maravilhas. Não foi. Tanto que o Guarani é a segunda língua oficial do país. Então, tanto como o espanhol, o Guarani é de suma importância. A gente tinha no colégio aulas em espanhol, assim como a gente tem aqui aula de português. Só que lá também tinha aula de Guarani. Então eu tive que aprender e o meu irmão e eu, nós fazíamos reforço à tarde. Então de manhã a gente tinha o colégio normal e de tarde a gente estudava Guarani para poder falar com o povo, né? Eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu queria ouvir um pouco, porque me encanta, né, como os nossos amigos paraguaios costumam dizer, me encanta ouvir alguém falando Guarani, né? E se a gente pedisse para você falar alguma coisa, até porque os nossos ouvintes não têm muita noção de como é a língua Guarani, né? Você sabe falar um pouco, alguma coisa em Guarani, um texto, alguma coisa assim? Peinape, aí mexer, chamando cheve. O que você disse? E eis-me aqui, envia-me a mim. É uma língua que soa para nós bem diferente, né? E essa língua é usada para conversar com o paraguaio? Isso, no dia a dia, então é normal para eles, assim como eles falam o espanhol, falar o Guarani, só que o Guarani ET é um Guarani muito puro. Então os paraguaios eles já usam o Guarani de Opará, que seria o Guarani misturado com o espanhol. É bem interessante esse aprendizado, né? Porque dentro da cultura, não é, Ricardo? Porque a pessoa quando chega lá, até para você poder evangelizar alguém ou para você poder dar testemunho para alguém, você precisaria primeiro saber como se comunicar. Sim, totalmente. E até uma coisa que eu senti muito é que eles falam muito rápido, né? Muito rápido, né? A maneira como eles falam. E a gente praticamente não entende muito, porque achando que vai ser fácil, na verdade a gente aprende que é uma língua e valoriza muito quando você escuta eles falando em Guarani, e realmente de fato é algo que a gente não consegue entender, não consegue discernir também, não sabe do que eles estão falando. Mas até quando um estrangeiro fala alguma palavra em Guarani, para um paraguaio isso é uau, o máximo. Uma vez a gente estava num terminal de ônibus com a minha mãe, a gente ia de viagem, e teve uma senhora que veio, falou alguma coisa em espanhol com a minha mãe, e daí a minha mãe viu que ela sabia falar Guarani, e a minha mãe falou, Nyandejara Tanerovasa, que é Deus te abençoe. Naquele momento a mulher olhou pra minha mãe e ela começou a chorar, e falou mais um monte de coisa, só que a minha mãe não entendia mais nada. A minha mãe só sabe que a mulher chorava. Mas só da minha mãe ter falado um Deus te abençoe em Guarani, a mulher começou a chorar ali, quem sabe Jesus tocou mesmo no coração dela, só através de uma pequena frase que a gente falou em Guarani. Como é importante, né, para a pessoa que está aprendendo até a cultura de um país pelo qual você está orando, para o qual você crê que Deus vai te levar para aquele lugar,
porque muitas vezes no campo missionário é feito de várias fases. Existiu a fase em que a Giovana sonhava em aprender, em ser médica, em poder servir. Existe a fase em que ela foi com a família dela para um outro país, e existe agora a fase que ela está vivendo, que é essa preparação como missionária, né? E até mesmo como uma médica. Que Deus possa estar abençoando de forma especial. E eu não sei o que você poderia dizer assim especificamente para essas pessoas que estão aprendendo, além dessa questão da língua que a gente falou, como que funcionam os recursos? Porque a faculdade de medicina é uma faculdade muito cara, então o que a gente mais tem hoje em dia nos cultos de missões, no meio dos jovens que sonham em ser missionários e ser um fazedor de tendas, né? Aprender uma profissão, é esse lance dos recursos. Como que você hoje se mantém? É até uma forma de nós deixarmos aqui para os nossos internautas que acompanham o nosso canal, como que podem, de alguma forma, também contribuir com o seu ministério. Eu sei que você hoje depende de receber recursos, investimento, oferta de amor, pessoas que têm investido na sua vida, nesse seu projeto, que Deus preparou mantenedores para isso, mas é para a pessoa que está começando, como fazer isso, como você se mantém, de que forma que é possível levantar recursos para uma pessoa, vamos dizer assim, simples, como você, já missionária, de uma família missionária desde nova, desde cedo, você conseguir recursos para fazer uma faculdade de medicina. Então, eu acredito que o primeiro ponto é que Deus não chama pessoas desocupadas. Então, se você pensa que, não, eu quero ser missionário e Deus proverá. Amém, Deus proverá, só que você também precisa trabalhar, você também precisa correr atrás do seu sonho, do seu chamado missionário. Não é só cruzar os braços e ficar esperando a provisão. E sobre a minha faculdade, eu sou mantida por ofertas missionárias. Mas eu acredito fielmente assim, que se Deus te chamou, o Deus que te chamou é o Deus que vai prover. Eu hoje estou no campo missionário, eu vejo a minha faculdade não somente como uma faculdade, não somente estudando uma carreira universitária, mas eu vejo a minha faculdade como o meu campo missionário hoje. Eu vejo que eu estando lá, morando sozinha, eu não estou simplesmente sozinha, mas eu já estou em um treinamento para que quando eu for para o campo missionário, eu já esteja preparada. Então, até isso de se preparar no idioma, quem sabe, eu não sei qual é o país específico que Deus vai me levar. Só que eu sei que eu não vou estar sozinha, porque Ele já está preparando a minha bagagem ali, estudando não simplesmente, mas fazendo missões. E em questão a recursos financeiros, eu vivo 101% de fé, 101% de ofertas missionárias, de ofertas de amor, de pessoas que acreditam de verdade, que eu acredito em 3 formas de fazer missões, que é o orando, o indo e o contribuindo. Então, quem sabe o seu chamado não é ir para outro país, quem sabe o seu chamado não é deixar tudo aqui no Brasil e ir para outro lugar, mas quem sabe a sua forma de fazer missões é contribuindo. E quem sabe a sua outra forma de fazer missões também é orando. Porque você pode viajar e percorrer o mundo inteiro através das suas orações. Mas eu acredito que o princípio de tudo é você sendo um ofertante. Eu aprendi desde o início, desde com os meus pais, que eu não posso só venha a mim e o vosso reino nada. Então eu acredito que o que eu colho hoje é porque eu plantei na vida de alguém algum dia. Isso é muito bárbaro de ouvir, porque assim, você que sente o chamado missionário, isso é bom para esclarecer para você, que Deus não vai pegar ninguém e jogar numa nação e colocar numa nação sem que haja um primeiro preparo da sua parte, sem que haja uma busca sua. Para você ver, todo mundo pensa no Paraguai, uma nação que tem como língua o espanhol. Não, mas existe uma primeira língua antes do espanhol, que é o Guarani. E isso eu descobri quando eu fui também fazer missões no Paraguai. Eu falei, mas que língua é essa? Não é o espanhol que se fala aqui? Não, o espanhol é uma segunda língua. A língua nativa do povo paraguaio é o Guarani. Então, você que está entrando, que tem o chamado de missionário, entenda uma coisa, você precisa se preparar.
como a família da Giovana a preparou e como Deus continuou se prepara após e vem continuando até hoje. Se instrua, se prepare, aprenda algum idioma. O inglês hoje, por exemplo, é falado no mundo inteiro, que é uma facilidade que abre portas para missionários que falam inglês em várias nações do mundo. Se prepare com relação à história. Quando você estiver para ir para uma nação, se instrua sobre o que é aquela nação. Quem a descobriu, como foi a colonização, como foi o preparo daquela nação para se tornar uma nação aquele território. Não é isso, Giovana? Porque vocês estudaram sobre o Paraguai, Sim. né? Vocês foram no profundo, desde os índios Guarani, não é? Que eram os índios do povo originário ali do Paraguai, né? Até A colonização a espanhola. colonização espanhola que chegou no Paraguai e começou a dominar toda aquela Isso, região, não é uhum. isso? Então, dentro deste chamado missionário, que existe o grande empecilho hoje que pessoas sentem, que é a língua. Né? E como que é pregar o evangelho numa nação onde você nunca esteve, de uma língua diferente, com pessoas de costumes diferentes? Qual que é a estratégia que Deus deu para vocês, como família missionária, de estabelecer o reino de Deus através de uma arte que vocês fazem, né? Que vocês fizeram muito no Paraguai? Explica um pouco isso para nós, para eles entenderem que Deus dá estratégias, não é só abrir a Bíblia e começar a ler, né? Existem as estratégias de Deus no campo missionário, né? Qual que é a estratégia que Deus deu para vocês? Então, a minha família é uma família de palhaços, né? Nós fazemos clown e através da arte nós conseguimos chegar nas pessoas, né? O povo paraguaio é um povo muito fechado em si. Mas quando eles vêm, eles são apaixonados por arte, por coisas coloridas, por música e tudo mais. Então essa foi uma estratégia que Deus nos deu. Só que como o pastor disse sobre o idioma, né, e tudo mais. Uma das estratégias principais é que não lá no Paraguai só tinha o espanhol, não tinha só o guarani, mas Deus nos deu a língua do Espírito Santo. E essa é fundamental para que você use ela, né, para que você tenha, porque você pode sim aprender o inglês, você pode aprender mandarim, você pode aprender qualquer idioma, mas sem a língua do Espírito, nada disso vai ter validade. O interessante nisso tudo foi numa viagem missionária nossa ao Paraguai, que Deus revelou para mim, para o pastor Eliseu, não foi, pastor Eliseu? A nossa ida à China, né? Fala um pouco, pastor Eliseu, sobre essa viagem nossa, lembra? É verdade, Ricardo. Nós temos orado, assim como a Giovana, orado por muitos países, até porque nós não sabemos até onde, quando nós começamos na obra missionária, até onde Deus vai nos levar. Nós temos esse desejo, esse desprendimento de ir, mas nós não sabemos até onde Deus vai nos levar. E Deus já nos levou a Cuba, já nos levou ao Equador, já nos levou ao Paraguai, à Argentina, até a Israel. E aí agora eu fico pensando que uma dessas viagens, não me lembro que ano foi, nós vínhamos orando por um propósito e eu tinha conhecido um chinês, eu lembro que nós tínhamos ido a Guaramirim, e nós tínhamos também feito alguma dinâmica, se eu não me engano, na administração, veio uma moeda da China, e Deus trouxe através do Ricardo que foi direcionado por Deus de distribuir algumas moedas numa dinâmica e veio para nós, se eu não me engano, o Yen ou alguma outra moeda que representava a China, e nós, orando por aquilo, nós entramos no avião e lá estava um envelope, como se fosse uma missão secreta, e nós sentamos ali naquela poltrona e aquele envelope nós chamamos a aeromoça e falamos alguém tinha esquecido. E ela falou, não, não tinha ninguém aqui nessa poltrona. E aí era um voo que tinha feito escala, se eu não me engano, em Assunção, quando nós estávamos retornando, e foi realmente algo incrível, porque tinha um jornal, se eu não me engano, e tinha um envelope com vários papéis escritos em mandarim, e não sei porque eu não tive a tradução do que eram aqueles papéis, mas havia uma data naqueles papéis. E isso nos chamou a atenção como uma confirmação, porque nós vínhamos orando pela China e na mesma semana eu conheci um pastor através da internet
e achei que ele era amigo de algumas pessoas em comuns, e ele falava em inglês comigo, mas eu não entendia por que ele tinha me adicionado como amigo. Eu fiz algumas perguntas e ele falou: não, estamos apenas orando e buscando pessoas que queiram orar pela China. E nós passamos a ser um parceiro de oração. Não sei quando, não sei de que forma, e não sei se isso vai ocorrer nesse momento ou em outro. Mas nós estamos sim buscando informações, orando, se preparando. Não sei falar mandarim ainda, né? Mas tenho pesquisado bastante. E agora que a China está até no auge aí, né? Na mídia, por conta até da forma como a China é uma potência mundial. Aliás, Ricardo, eu não sei se nós compartilhamos disso, nos anos seguintes nós conhecemos vários missionários que estiveram na China, inclusive recebemos na nossa igreja em São Paulo esses missionários, e enfim, Deus só fortaleceu essa conexão. E eu creio, Ricardo, que muitas vezes quando Deus quer nos levar a um campo missionário, Deus faz isso. Deus prepara todo o cenário, prepara os recursos, nos dá as ferramentas, assim como a Giovana compartilhou agora, de que Deus foi dando estratégias e ferramentas para ela. Aí eu já vejo ela, já como uma médica e que tem também esse desenvolvimento da cultura, da arte, como que ela não vai poder desenvolver? Eu imagino aquela história do filme Patch Adams, né? Que você tem o médico e a figura do palhaço juntos, desenvolvendo uma forma de atingir e alcançar as pessoas. Então, com certeza, Deus tem preparado isso para nós também, como uma forma, de repente, nem nós vamos diretamente à China, mas nós vamos preparar outras pessoas que vão até a China. Então é esse a nossa oração e a nossa disposição em poder servir também. Exatamente. Isso para você entender nessa fala do pastor Eliel, que é muito importante. Às vezes, Deus ele vai te colocar como alguém de estratégia, alguém principal, para que haja o preparo de todo um corpo, de toda uma igreja que vai ser levada a outras nações. Isso também é ser missionário. Isso também é estar fazendo missões. É você ser usado ou para preparar pessoas para enviá-las ou para você ser um patrocinador, um fornecedor, uma pessoa que vai investir em missões para outras pessoas. Isso é muito importante. Se você sente as missões em você, comece ajudando aqueles que já estão no campo missionário, como a Giovana falou. Porque o missionário é isso mesmo, é 101% de fé. E viver na fé e tendo fé no suprir as suas necessidades através das ofertas missionárias que são feitas. Lá na nossa igreja nós temos, né, pastor Eliseu, as ofertas para missionários, né, que já foram distribuídas algumas para algumas nações aí, né? É verdade, Ricardo, e com certeza é uma forma também de nós sermos parceiros de oração, juntamente com a família Henrique, com o pastor Luiz, a pastora Edna, a Giovana, o Gabriel e o Giovanni, porque nós temos visto que Deus tem conduzido essa família como nossos amigos, né, parceiros de missões, e desde sempre temos investido aí nesse ministério, às vezes com oferta em narizes de palhaço. Muitas vezes nós tivemos a oportunidade de ofertar e para que despertasse neles, né, essa facilidade que eles têm até mesmo de abençoar outras vidas, né? E tem muita história, muito testemunho que nós passamos juntos, e eu queria aqui aproveitar a participação da Giovana nessa live, né, que ela tivesse nos contando algum fato que ela se lembra de que ela tenha sido abençoada, o que ela participou, que marcou a vida dela por esse tempo dela lá no Paraguai. Bom, foram, nem sei qual contar, né? Mas eu sempre vi, assim, a provisão de Deus em tudo mesmo. Eu lembro que eu tava orando muito por um tênis e eu queria muito, porque tudo que eu visse, que nós vestimos, né? Todas as nossas roupas, como o pastor disse, o 101% é dependência.
Então, quando nós fomos para o campo missionário, eu sempre aprendi que até a roupa que a gente veste não é nossa. A única coisa que a gente tem é a família. E é só a família, não é nada mais. A gente não tem casa, não tem nada. Então, tudo que eu olhava e eu sonhava e eu pedia para Deus, eu sabia que eu tinha que orar por aquilo. Eu sabia que Deus ia prover. E tinha uma vez que eu tava com um sonho enorme de... Tava na época daquele tênis da Puma, que era rosa, preto e branco. E tava muito em alta aquele tênis, e eu sonhava, e eu falava, porque eu quero um tênis, eu quero assim, assim, assim. E o meu pai falou, ora, porque a gente não tem dinheiro para comprar agora. E eu lembro que eu comecei a orar muito, porque eu queria muito um tênis Puma com aquele rosa, branco e preto. E eu lembro que passou, acho que foi um mês, eu cheguei do colégio, e na porta de casa tava uma caixa. E quando eu abri a caixa, era o tênis Puma, rosa, branco e preto, do jeito que eu pedi para Deus. Então, é a dependência, é incrível viver essa dependência de Deus em tudo que a gente faz, no que a gente vai comer, onde a gente vai morar, como a gente vai estudar e o que a gente vai vestir. É muito incrível isso. É bom saber, porque esse tipo de testemunho que mostra que Deus cuida de detalhes, né? E às vezes a gente pensa que servir na obra do Senhor é uma situação desgastante, e você às vezes só olha a questão do sofrimento, do peso, da responsabilidade, do comprometimento e da renúncia, que é o que fica mais destacado dentro do ministério de quem serve em missões. Mas você não vê essas partes de que Deus honra, de que Deus exalta, de que Deus pega uma jovem que não tem condições de estar cumprindo um sonho dela, e de Deus levantar mantenedores, de Deus preparar recursos, de ela estar vivendo milagres, não no final, depois que ela chegar no campo, mas ela já vive milagres na vida dela. Isso é um exemplo muito prático disso, e uma coisa que eu acho que a Giovana deve ter bastante aí para compartilhar é como fazer para unir essa questão do chamado, do sonho, sem perder esse foco, né? Porque ela já falou um pouco aqui para nós de como foi difícil, ela já falou um pouco aqui para nós de que ela permanece firme nesse propósito que ela tem, que ela não mudou de ideia, que ela continua assim. Nós tivemos a oportunidade de viajar juntos a Cuba, ela participou também da viagem que nós tivemos ali como uma viagem pioneira, né? Levando um treinamento de artes ali para Cuba. E eu sei que talvez com o passar dos anos, ela se formando, o médico não é bem visto nessa questão de ser uma pessoa muito filantrópica, muito humana, né? Embora ele trate com a vida, mas logo as pessoas têm uma visão de que o médico é uma pessoa rica, uma pessoa que ganha dinheiro e que não se importa com as pessoas. Então eu queria que ela compartilhasse um pouco como essa estratégia de ser uma médica missionária vai mexer com esses projetos dela, as coisas que ela tem que renunciar para manter esse chamado. Bom, eu acredito que como manter o foco é sempre lembrar do porquê eu estou fazendo isso. Eu acredito que se fosse minha parte humana, eu já não estaria fazendo medicina, porque é muito sofrido. O pastor me acompanhou nos primeiros semestres, ali no primeiro mês eu chorava, porque eu não conseguia as notas que eu conseguia no colégio. Eu sempre era a melhor aluna no colégio, porque na faculdade eu não estava conseguindo, e eu não estava conseguindo entender a matéria, e era muito difícil ali no começo já. E é sempre lembrar do porquê eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso só para me tornar uma médica rica. Claro que se Deus tiver propósito em que eu seja abençoada e através de ser abençoada, poder abençoar outras pessoas também, amém. Mas isso não é o meu objetivo principal. Se eu estudo medicina, é com um propósito. Então eu vejo como a minha escola, o meu treinamento para chegar onde Deus tem os planos para que eu chegue. Então eu acredito que é isso, sempre manter o foco, porque tudo isso é passageiro, né?
a terra é passageira, os nossos bens, tudo isso é passageiro. Mas nós temos que fazer valer a pena tudo isso. Fazer valer a pena ter o sentido, o verdadeiro sentido, que é espalhar o amor de Jesus. Porque se a gente buscar todas as outras coisas, se a gente buscar riqueza, se a gente buscar status sociais, nada disso vai ter valido a pena se, enquanto a gente estiver trabalhando, estudando, se aperfeiçoando, nós não estivermos vivendo e estabelecendo o reino de Deus na terra. Giovana, eu não sei se você vai gostar ou não, mas eu vou perguntar. E como é que fica o coração, as emoções, a questão de que a expectativa do jovem, né? Ainda mais muitos jovens que se entregam para missões, solteiros, ficam pensando como que fica a questão do casamento. Mas é a pergunta que muitos dos nossos amigos internautas gostariam de fazer aqui, e nós vamos traduzindo já aqui essa pergunta. E o coração? Então, o coração é um coração humano, né? Não vou mentir. É um coração humano. Porém, eu acredito que desde pequena, sempre quando eu ia pro colégio, a minha mãe sempre falava: olha, Giovana, de todas as coisas guardadas, guarde seu coração. E eu, mãe, que saco, para de falar isso. Todas as vezes, guarde seu coração, guarde seu coração. Mas eu acredito que hoje eu entendo por que guardar o seu coração. Desde pequena eu sempre orei por aquela pessoa que Deus preparou para mim. Então eu acredito que eu não devo me apurar, porque eu sei o que tá em algum lugar, eu só não sei aonde. Mas no campo missionário você não namora? No campo missionário, agora na faculdade, tem espaço para essa paquera? Não, infelizmente eu estudo muito, então não. E o que você diria para os outros jovens que estão talvez com essa mesma angústia, né? Que você parece que entendeu bem isso, mas existem jovens que ficam angustiados por não conseguirem encontrar um namorado, de não conseguir namorar e sair namorando, fica desesperado. E o que você diria aí para esses jovens que precisaria equilibrar o chamado missionário e também equilibrar a questão da vida amorosa, sentimental? Eu acredito que eu estava um tempo atrás muito preocupada e ansiosa, né? Sobre, meu Deus, como vai ser, quem vai ser, como vai ser. E Deus me falou fortemente que só iria ser quando eu estivesse pronta, mas quando eu estivesse amando Deus tão intensamente que eu não precisaria de outra pessoa para ser completa, porque tudo que eu buscava, toda aquela carência emocional só ia ser suprida em Jesus. Que não adiantava qualquer príncipe chegar no cavalo branco que não seria suprida essa carência emocional, só seria suprida em Jesus. Então, eu acredito que é ter calma e paciência e, por primeiro, entender e amar Jesus sobre todas as coisas. Porque quando você ama Jesus, você entende que você é amado por Ele. Sim. E quando você... Uma coisa também que eu acho muito interessante é que não buscar uma pessoa de Deus para mim, mas buscar uma pessoa, esperar uma pessoa de Deus. Porque Deus se ela for de Deus vai ser para você. Não de Deus para você, entende? Mas uma pessoa de Deus. Isso é incrível ouvir, porque realmente tem pessoas que acabam perdendo o seu campo missionário, né, por causa do coração. Então, dentro do campo missionário, é um campo e um chamado de renúncia, sim, porque você tem que se dedicar. Eu vejo o exemplo da família Henrique, que é a família da Giovana, que eles se tornaram uma referência em missões no Paraguai, que as pessoas vinham de outras nações para buscar os ensinamentos que eles tinham, que eles ministravam ali através da Secretaria Geral de Missões, que é a escola do Evangelho Quadrangular de Missões do Paraguai, mas eles abriram muitos desejos próprios, não é, Giovana? Vocês abriram, renunciaram a muitas vontades próprias. Você está no campo missionário desde o quê? De 8 anos. Então são 12 anos sem realmente ter muitas coisas que os jovens dos 8 sim, até a sua idade hoje, quantos anos você tem? 21. De 8 a 21, viveram coisas que você não viveu, sim, né? Mas até na minha adolescência, eu peguei ali na minha fase dos 14, 15 anos, que eu tava me sentindo muito sozinha, porque eu queria ter a noite do pijama das meninas,
Eu queria assistir o filme na casa das amigas, comer brigadeiro e pipoca. Mas só que no campo missionário não tinha isso, só tinha os meus pais. E beleza, tinha os meus pais e meus irmãos, só que não tinha isso. E eu sentia muita falta disso. E eu chorava, chorava, chorava. E um dia minha mãe entrou no quarto, me viu chorando e ela perguntou o que aconteceu. E eu falei pra ela que eu tava triste porque eu me sentia sozinha, porque eu via minhas amigas no Brasil fazendo, se juntando, saindo juntas, e eu não tinha isso no campo missionário. E foi ali que a minha mãe orou comigo, ela saiu do quarto, e eu tinha que fazer um trabalho pro colégio sobre escrever uma poesia sobre temas aleatórios. E eu tava chorando, eu abri o meu caderno do teclado, e eu comecei a tocar aquela música, Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, meu amigo. E daí eu comecei a entender e eu parei ali. Eu já tinha cantado várias vezes, ouvido essa música. Só que foi ali que eu parei e eu entendi que eu nunca tive sozinha. Que o meu melhor amigo, o Espírito Santo, estava ali. E foi ali que eu comecei a compor uma poesia pro meu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Então, quando eu entendi que eu não precisava de amigos, que eu não precisava de noites, em festas com amigas, cinema, filme, eu não precisava disso pra encher essa carência emocional, esse vazio que eu tinha, mas eu só precisava do meu amigo com o Espírito Santo. Amém. Isso é entender o campo missionário. Isso é entender o chamado que Deus coloca no seu coração. Porque você pode ter certeza de uma coisa, se você for analisar e estudar a vida de pessoas que se tornaram missionárias, como Heidi Baker, como Benny Hinn, como muitos outros, você vai ver que eles acabaram virando uma referência aonde Deus os colocou. Porque Paulo, ele virou referência ao pregar o evangelho, ao levar o amor de Cristo nas nações onde Deus o levou, nas nações onde Deus o colocou, que foi os momentos onde o povo de uma nação, às vezes ele não ouve e não recebe o que as pessoas da própria nação quer passar a eles do evangelho. Então é isso que Deus faz. Este é o grande chamado do missionário. É ser retirado da sua nação, da sua pátria, ser conduzido a uma outra nação, porque ali Deus vai te usar poderosamente para constituir o reino dele, porque aquela história que quando Jesus esteve em Nazaré, na sua terra natal, ninguém quis ouvi-lo. O profeta na sua terra não tem honra. Então Deus traz os profetas, os missionários de outras nações para constituir o seu reino, como constituiu através de Paulo, como constituiu através de Benny Hinn, como constituiu através da Heidi Baker, como constituiu através de muitos outros grandes nomes, como Caitlin Kuma, e como também constituiu através da família Henrique, nesses 12 anos de Paraguai, que é uma família que foi assim, vamos dizer, não é, pastor Eliseu, preparada por Deus para qualquer campo missionário que apareça para eles. Né? Que é Exatamente, desafio, Ricardo. né? Esse desprendimento, essa disponibilidade, essa entrega tem a ver muito com a forma como Deus preparou o coração deles. É o que aconteceu que os motivou, que os impulsionou aí, foi muito mais forte. E isso eu sempre oro a Deus para que as pessoas que querem fazer missões tenham muito forte o que a Giovana disse aqui. Ela tem que se lembrar sempre por que ela está ali. Ela tem que se lembrar sempre e nunca se esquecer do motivo pelo qual ela está ali. E eu queria aqui até, Ricardo, já propor, né, o nosso horário já está chegando aí no final, mas a Giovana falou aqui que ela canta, né, que ela louva. E nós queríamos aqui lançar um desafio, ver se ela consegue preparar uma música e que a gente pudesse apresentar aqui. Bom, enquanto a nossa amiga Giovana vai preparar aqui para nós a apresentação de música, que ela está aí pegando o violão, eu queria deixar aqui para você uma entrevista, uma breve entrevista com o irmão dela, o Giovanni, que compartilhou aqui conosco um pouquinho de como foi a experiência dele no Paraguai. E já já a gente retorna com a Giovana e vamos pedir para ela deixar o contato dela e também para ela estar fazendo aqui, encerrando essa live com música.
Bom, eu quero fazer uma pausa nessa entrevista que nós estamos fazendo com a Giovana aqui para dividir com vocês uma experiência muito legal. O Giovanni é o irmão da Giovana e ele nasceu nesse período que a família dela estava ali no Paraguai. A família deles tiveram o Giovanni como um presente de Deus e é algo muito especial e ele está aqui conosco. Ele quer compartilhar um pouco dessa experiência dele no Paraguai. Giovanni, como foi essa sua experiência no Paraguai? Primeiro vou pedir para você dar boa noite aqui para os nossos amigos internautas e também dizer um pouco sobre quem é o Giovanni. Oi, eu sou o Giovanni, eu tenho 8 anos e eu morei no Paraguai 1 ano. Você morou no Paraguai desde que você nasceu? E aí você vinha... 8. Ah, interessante. Já faz 1 ano que você retornou para cá. Então você praticamente viveu 7 anos no Paraguai. Esse período todo que você morou no Paraguai, o que você gostava de fazer lá no Paraguai? Que tinha as coisas? O que você fazia lá? Como missionário? Você participava de alguma atividade? Sim, eu gostava de fazer várias coisas. Se eu falasse tudo, demoraria 2 dias. A Giovana compartilhou aqui conosco que ela aprendeu a falar em Guarani. Você também aprendeu a falar em Guarani? Então, é que eu fiquei no prézinho. Aí, eu não sei, muita coisa do Guarani. Deixa aqui uma mensagem para os nossos amigos e muito obrigado pela sua participação. Você quer deixar aqui um tchau para os nossos internautas? Tchau! Tchau, Giovanni. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe grandemente. Giovana, muito obrigado assim pela sua participação aqui também. Nós queremos agradecer e eu vou pedir para você deixar aqui o seu contato, o seu Pix, o seu contato no Instagram, o seu perfil, para as pessoas que quiserem doar. E vamos voltar aqui para que você possa encerrar essa live com um louvor, com uma música. O meu contato é o +595 984 721 887. E o meu Pix também é nunesenriquegiovana2@gmail.com. Foi um prazer enorme poder estar participando aqui com vocês e poder compartilhar um pouco sobre a minha história, sobre a minha experiência e poder estar animando vocês a persistir e a continuar nesse propósito, nesse chamado que Deus entregou a cada um de vocês que está vendo e também a, quem sabe, reanimar essa chama no coração de alguns que já estava apagada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos encerrar com mais louvor, né? Que bênção poder ouvi-la e que bênção poder participar nessa live aqui. Que você possa estar tocando aí para nós. Pode ser essa mesma canção. Ay, para que no derrumbes, pedirle que no